ligado ao culto dos relacionamentos. Dizer que para isso nós contamos com a presença de nosso já amigo, um professor, terapeuta, Danilo Noronha, e a coach de propósito de vida, Elida Correia. Quando a gente fala de uma imersão vivencial sobre a dinâmica metafísica e espiritual do amor, a gente abre um leque fantástico. Quando a gente fala em família, é um programa dedicado à família, a gente acha que família é só aquilo convencional que se tem por conceito do que é a família. Mas as famílias são, de alguma forma, o símbolo do que mais se está transformando na sociedade hoje. Dizer que sem paz o amor fica para trás. E sem amor a vida perde o sentido. O que nos faz sentir vivos é quando a gente se sente útil para alguém. E quando esse elemento multiplicador se transforma em um fator humano, tudo é possível. E eu quero dar sequência. Já o professor falou demais, professor muito bom, tudo, mas vamos escutar os convidados, vamos escutar o Danilo. Essa questão que você falou agora, né, desse sentimento de que tem que haver uma utilidade, né, uma utilidade para a vida, uma utilidade para aquilo que se faz no mundo, né. Nessa semana que passou, nós estávamos fazendo um evento que nós chamamos de Cine Conceito, lá na Pousada Dom Ramon, e nós analisamos o filme Nosso Lar. E quando você olha aquele filme, veja que aquilo ali não é uma ficção científica, porque aquilo ali foi psicografado de fontes espirituais, de realmente a realidade de uma existência paralela à Terra e astrofísica, né, através de uma fonte confiável, que foi o Chico. Né? E então... o Chico foi o Chico Xavier, Chico certo? Xavier. Sim. Olha que intimidade, né? Chico, ele sabe que essa atividade espiritualmente já existe. Claro. Né? Mas você vê ali no filme essa questão da utilidade, que ela é pontualmente, ela não é cobrada naquela esfera espiritual, mas ela é uma consciência que se torna necessário que as pessoas tenham lá, né? Por causa que a questão de quando você se torna útil, pelos relatos que são dados daquele lado, ela gera para você o que eles chamam de... É como se fosse uma moeda que existe do lado de lá, um Bitcoin, uma moeda virtual. Sabe como chamo isso? Sabe como chamo isso, meu amigo Danilo? Crédito cósmico. Um crédito cósmico. Tu vê que na Umbanda as entidades chamam com essa palavra, crédito. Né? Que eles ganham crédito à medida que eles fazem um trabalho que é construtivo, né, para o coletivo humano e espiritual, porque é visto mais ou menos como comunidades agregadas, né, a comunidade espiritual e a comunidade terrena. Sim. Né? Então tem sim esse senso de utilidade e ele tenta ser ensinado inclusive nas esferas espirituais, né? E a gente vê no próprio filme Nosso Lar que você não é obrigado a ser útil lá, mas quando você é útil, então você gera o que eles chamam dos bônus horas, seriam os créditos cósmicos, né? Que vão te dar outros direitos às coisas. Se você olhar astrologicamente, por exemplo, existe um lugar nos nossos mapas astrológicos que eles é chamado de casa 6, são aquelas fatiazinhas tipo pizza assim que tem no mapa. Sim. E esse lugar, casa 6, ele é dito ser o local que tem a ver com o teu trabalho, mas a coisa mais profunda que isso, Juan, por causa que aquele local ali, ele está identificado com a necessidade de construção de uma rotina de vida onde tu aprenda a ser socialmente útil. Porque dentro de seres evoluídos não existe a concepção de que alguém pode ser parasita. Né? Você tem que viver, o teu propósito existencial tem que te levar para uma utilidade. E tu veja que na Terra nós trabalhamos, de certa forma,
para poder gerar dinheiro. Mas quando você analisa o mecanismo oculto que está instalado aqui, você vê que o dinheiro ele é somente um instrumento para fazer você trabalhar. Porque se você não trabalha, você não tem o dinheiro. Se você não tem o dinheiro, tu não sobrevive. Então, a humanidade encarnada é obrigada a trabalhar, entende? O Mahatma Karamahashi Gandhi tinha uma frase fantástica que ele dizia: nós podemos fazer de nossa vida um grande negócio, ou podemos fazer de nossa vida uma obra de arte. O grande negócio é para nós, a obra de arte fica para todos. De alguma forma, o que nós estamos falando do sentido da vida, do propósito da vida. No universo físico, metafísico, espiritual, a palavra propósito tem uma dimensão singular. Estou certo, Elida? Sim. Nessa realidade, ou seja, oculta, que o Danilo comenta, em que nós estamos aqui em busca de algo que nós não construímos antes de chegar aqui. Essa busca, ela tem total conexão com esse amor que todos nós procuramos, através de um propósito, né? Eu digo que propósito, amor, sentir o amor, sentir a conexão e ter um propósito, é tudo, vamos pôr tudo no mesmo bolo. Tudo interligado. Tudo interligado, porque é algo que dentro de nós gera essa necessidade de estarmos sempre em conexão com algo que nós julgamos estar fora, né? Estar em alguém, ou estar numa situação, ou estar em ganhar dinheiro, ou numa profissão. Só que isso é nosso, é uma fatia nossa que nós temos que construir dentro de nós. Então o amor, ele serve para isso, para a gente gerar relações que tragam para a gente o exercício que nós precisamos para desenvolver dentro de nós esse amor, essa paz que você está falando aí, para que então a gente possa distribuir, que a gente possa compartilhar com as outras pessoas. Então as relações, eu diria, até conversando com o Danilo em outros momentos, que é o palco prático, né? Tem a teoria, o cenário. Tem o cenário, exato. E aonde que a gente exerce? Então assim, é muito bom saber conhecimento sobre o amor, ter conhecimento sobre as teorias, mas onde que você pratica? Dentro da tua casa, né? Tu pratica primeiro com a tua família. Então, as pessoas com que você vem se relacionar, elas são as pessoas que vão te ensinar aquilo que você precisa entender e aprender dentro de ti. Tô certo, Danilo? Sim. Eu diria que o palco terreno, que a gente chama de encarnações humanas, né? Ele é um palco de aprendizado, mas que necessariamente você não tem que estudar, você aprende através de um processo vivencial. Por isso que as vivências dentro do processo do aprendizado teórico, elas são super importantes, as vivências, porque elas fazem você sentir como que a teoria da vida ela é aplicada, né? E que efeito aquilo tem sobre tuas emoções e teus sentimentos. Então, quando começou a se falar sobre essa história desse projeto que nós estaríamos construindo, que aí eu e a Elida começamos a conversar, de que para você entender, digamos, o que acontece na Terra, a dinâmica do funcionamento da vida na Terra, como que esse processo de aprendizado, ou como que essa psicologia espiritual ela é aplicada sobre nós, então tu tem que conhecer os mecanismos da Matrix. E esses mecanismos, eles são como uma espécie de um bastidor oculto funcionando, né? Mas você é empurrado para o processo de aprendizado por toda uma dinâmica que é vivencial, entende? Então você aprende a perdoar através de vivência, uma vivência experimental da vida, é a vivência que te leva você a ser machucado, a ser traído, a ser enganado, para tu poder exercitar esse perdão, né? Então você é levado a aprender sobre o amor também por uma vivência onde que começa lá dentro do teu clã familiar, que começa na tua infância, onde você desde pequenininho percebe que você é um ser impotente, que tem alguém que te cuida, que te ampara desde essa infância. E toda a vida ela é assim, né, Juan? Nós desenvolvemos todo o processo do aprendizado,
que, se nós quisermos, ele pode ser desenvolvido inteiramente sem você ler nenhum livro. Você pode, se você prestar atenção no que está acontecendo vivencialmente na vida, ela é construída para que tu aprenda a desenvolver uma evolução através da experiência da vida, através da vivência da coisa. Então a vivência tem um papel importante, né? E a Elida é uma pessoa que vem desenvolvendo toda essa parte de tentar, através de processos vivenciais, então transferir um ensinamento, transferir uma informação, né? E talvez eu tenha me dedicado a maior parte da minha vida num processo de tentar entender essa informação através de uma lógica, de um raciocínio, de um conhecimento que está oculto por trás do funcionamento da matrix terrena, né? E a nossa ideia foi então tentar juntar essas duas coisas, né? Então, como que eu posso pegar um ensinamento que ele é teórico do funcionamento das partes ocultas que estão movimentando a nossa vida? Existem um bastidor espiritual que nos movimenta através de uma dinâmica e nós não percebemos isso, né? Mas você identifica esse bastidor espiritual, essas leis acontecendo na matrix terrena, através das linhas do conhecimento, do que se chama do ocultismo. O ocultismo não quer dizer magia, né? O ocultismo quer dizer uma coisa que ela está oculta, que você não que precisa ser revelada. Que ela precisa ser revelada, que você vai precisar de um esforço, né, para decifrar determinadas chaves dos códigos que estão por trás do que vai movimentando a nossa vida, né? Então, por trás da família, por trás dos relacionamentos amorosos, por trás de tudo que nós fizemos, por trás do nosso trabalho que nós desenvolvemos, existe uma dinâmica que está oculta nisso. Então a gente pensa, por exemplo, concluindo o que eu tinha iniciado a falar, nós pensamos que trabalhamos para ganhar dinheiro e para ficar rico. Mas o mecanismo existencial, ele te obriga a trabalhar. E não é para tu ganhar dinheiro que ele te obriga a trabalhar. Ele te obriga a trabalhar para que tu aprenda que, se tu tem um potencial, você precisa botar esse potencial a serviço da humanidade. Entende? Mas como o processo é todo vivencial, se deixasse na nossa livre escolha, se não precisasse trabalhar, nós não iríamos trabalhar. Então nós achamos que trabalhamos para ganhar dinheiro, mas nós estamos trabalhando para aprender a ser útil no mundo. Assim, sabe que, amigo Danilo, você coloca conceitos que às vezes, dependendo do olhar que nós tenhamos, até pode parecer que é contraditório com o nível competitivo do mercado, sim. E não é assim, tanto não é assim, que você observa no livro Pai Rico, Pai Pobre, que é o ABC do capitalismo, indicando que o pai rico fala para o filho do pai pobre. Ele diz assim: os ricos não trabalham por dinheiro, eles trabalham para aprender como funciona o negócio do trabalho. E no meio de tudo isso está a prosperidade, como uma multiplicação de abundância. Sim. Queria dizer isso como introdução àquilo que as famílias que não têm todo o conhecimento que possa ter o Danilo, que possa ter a Elida, entender na simpleza do que significa o lado oculto dos relacionamentos. Porque muitas vezes a gente escuta falar por que as pessoas se conectam, como é que as pessoas se vinculam. Você tem crenças limitantes falando seguidamente, carentes que se juntam, só juntam suas carências e não podem prosperar. Relacionamentos que nascem tortos, aos poucos terminam tortos. E um se parece com o outro, mas ninguém se parece com ninguém, até não ser como realmente a essência dos dois pode se concentrar em uma. E aí você pergunta, o que nós podemos ensinar como educadores experienciais nessa tutoria emocional, nessa tutoria metafísica e espiritual, para que a passagem, para que esse aprendizado seja menos traumático, com menos sofrimento, e que se tenha consciência do valor de aprender? A primeira delas é que nós também construímos isso. Nós aqui.
Então, por mais que a gente estude a respeito e a gente... Fazemos parte da construção. Fazemos parte dessa construção. Todos estamos na mesma nave, no mesmo barco. Mas é engraçado porque... Por que se as pessoas procuram amor e felicidade, por que muitas pessoas se prendem a relações muitas vezes sufocantes? Se prendem a parceiros que não lhes trazem felicidade? Ou se prendem a pessoas com diversos desajustes e não conseguem se desvencilhar dessas relações? Então, isso que o Danilo explicou há pouco do mecanismo, explica um pouco dessa coisa oculta que existe em a gente se aproximar daquelas pessoas que trazem para a nossa vida algo que nos complete para que nós evoluímos. Só um pouquinho. Repete, porque isso é fantástico. Então, a gente busca, né, a vida nos traz as pessoas que nos completem para que a gente consiga alcançar aquilo que a gente precisa para evoluir. A grande questão é que as pessoas não têm esse conhecimento e, por isso, acabam ficando amarradas nesse emaranhamento que cria-se, né? Nessa necessidade, não enxergando que é algo que elas estão precisando. Então, a primeira coisa que eu digo quando alguém procura, né, um dos cursos ou procura por um atendimento é a questão assim, autorresponsabilidade em primeiro lugar, sempre. Porque tudo que tu busca na tua vida, tu encontra de alguma maneira. Se você está se relacionando com qualquer pessoa que seja, e que de alguma forma isso tem te feito te trazido algum malefício, você está buscando isso de alguma forma. O que faltou em ti? A primeira pergunta é, o que falta em mim que essa pessoa está me trazendo? É o meu amor próprio? Muitas vezes é amor próprio. As pessoas querem amar os outros, mas não amam nem a si mesmas. E se colocam em situações de estarem sempre ali no sofrimento e na dor. Aí tu vai pesquisar um pouquinho mais. Lá na infância foi criada uma crença de que o amor é sofrido, que o amor é doloroso e que a pessoa precisa estar numa relação dolorosa. E ela leva isso para a vida inteira dela. Ela só corta esse círculo de estar sempre se relacionando com outras pessoas que repitam os mesmos erros, digamos assim, quando ela entende o que dentro dela tem que tá incompleto, o que dentro dela foi criado e que é sofrido, é algo que não vem em linha com o ser que quer evoluir. Entende? Muitas vezes a própria evolução, você vive numa rotina de família, numa rotina de casamento, filhos, que te tiram dessa percepção de evolução, que não te permitem você ir atrás de evoluir. E você fica ali, e você leva uma vida inteira sofrendo naquele mesmo meio, patamar. Naquele mesmo patamar. Então, assim, até isso é um aprendizado. Talvez de você romper em algum momento e ir atrás do ser que você está aqui para ser, né? Ou do ser. Essas respostas, elas não são simples. Esse é o detalhe. Porque se fosse simples, todo mundo saberia. Né? Então você vai ver que tem certos segredos que eles não estão domesticamente disponíveis. Então, o que acontece, né, Luan? Acontece que tem uma programação instalada. A vida, ela não é por acaso, como nós achamos que ela é. Sim. Entende? As pessoas, existem programações por trás de cada pessoa. É como se as pessoas possuíssem um certo código. Entende? Uhum. Se essa pessoa, por exemplo, ela traz na história da alma dela, vamos chamar de vidas passadas, as experiências vividas anteriormente a essa existência, se essa pessoa traz descomprometimentos, por exemplo, afetivos, entende? Como que tu vai ensinar para uma pessoa que está trazendo descomprometimentos afetivos, como que tu vai ensinar para ela que o amor é uma coisa importante? Como que uma pessoa, um ser, vai aprender isso? Um dos mecanismos que está instalado, por isso que você conhecer o mecanismo da matrix terrena é importante para tu entender qual é a dinâmica que a vida está trazendo para ti. Senão, as perguntas vão ficando assim, ó. Eu tenho alguém que só um pouquinho. O seu José pergunta, o que é a matrix terrena?
A Matrix terrena, ela é esse palco simulado que ele se apresenta para nós, que nós chamamos de encarnação. Então nós nascemos dentro de um espaço chamado Terra e acontece uma vivência, que nós chamamos de vida. Né? E essa vivência, veja que ela é um processo pedagógico que está acontecendo. Isso está sendo programado pelo que a gente chama de mundo espiritual, para que nós tenhamos, de uma forma vivencial, um aprendizado sobre alguma coisa. Então, o que acontece? Essa Matrix, de certa forma, ela é esse ambiente chamado Terra. E esse ambiente, aquilo que está dentro das nossas emoções e dos nossos sentimentos, isso se comunica com essa Matrix, com esse ambiente. E aí eu me perguntava, e aquelas pessoas que por algum acaso tiveram experiências de quase morte e estão por aqui ainda? Qual é a leitura que tem daquilo que você chama de experiência de vida e de vida propriamente? É diferente daquelas que não tiveram? Você fala daquelas pessoas que... Por algum acaso estiveram na porta... Estiveram do lado de lá aí, sim, e aí alguém disse, pá, garoto, não é, aqui tu não tem horário ainda marcado, assim. Teu prazo de validade ainda não venceu. Quando eu digo para ti, assim, que isto aqui que nós vivemos é uma Matrix, sim. Então, eu estou me referindo àquilo que o filme Matrix fala. Aquilo não é tão ficção científica como as pessoas acham que é. A gente deveria ver com mais carinho, assistir mais esse filme. Prestar mais atenção naquilo lá, porque o processo da vida é algo muito semelhante àquilo ali. Então, isso possui falhas também, entende? A Matrix terrena, o processo da vida e das encarnações, e essa condução espiritual que nos leva para nascer aqui, que nos tira em algum momento, o nível de complexidade que está por trás disso é muito grande. Sim. Entende? Você sair do que se chama o pensamento cartesiano, que é isso que o mundo coloca como real para nós, e você vê esse outro lado que está oculto, que a gente poderia chamar de um pensamento não cartesiano, mas existencial, entende? Nós podemos dizer assim, eu vou sair daqui para esse momento 2 aqui. Só que a quantidade de conhecimento que você tem que agregar para conseguir fazer isso é imensa. E ela é tão grande que a própria espiritualidade tem dificuldade de nos contar o que está por trás do bastidor da vida, porque a maior parte de nós não tem essa preparação. Então, os filmes, como por exemplo esse que nós comentamos aqui, assim como o Nosso Lar, e como várias outras obras que têm cunho espiritual, elas trazem de uma maneira mais suave, mais tranquila, uma espécie de preparação para tu começar a aceitar o que pode estar por trás do aparente palco material da vida. A morte é só um detalhe, né? Para tu entender que a morte é só um detalhe nesse processo todo. E até interrompendo um pouco o Danilo, que o principal, que eu acho que tu vai concordar comigo, que é o seguinte: as pessoas querem muito entender o mecanismo, querem muito ter essa curiosidade por saber o que acontece lá do outro lado, e acabam esquecendo de fazer aquilo que tem que ser feito aqui, que é o retropensar, retroagir, né? Sentir, retrofazer. Então, assim, não adianta você ter todo esse conhecimento, entender sobre a Matrix, entender tudo o que acontece nos universos, que nós somos uma coisinha muito pequena perto de tudo que existe, os cientistas já comprovam isso. Então, assim, não adianta você ir atrás desse conhecimento se dentro da tua casa o teu ego toma conta, tu não cuida, talvez, dos teus filhos, ou você não se relacione bem com a tua família. E não somente isso, né? Porque isso vai acontecer, você não vai se relacionar bem com todo mundo, essa é a dinâmica. Mas você buscar se melhorar para então as tuas relações se melhorarem. Então, essa busca tem que ser o teu propósito. Danilo, a palavra relacionamento não necessariamente implica relacionamentos amorosos. Temos os outros. Sim, quer dizer, relacionamento amoroso é um dos relacionamentos que acaba se tornando o mais importante na tua vida. Depende da fase que tu está vivendo. Sim. E é na tua infância, por exemplo, que quando você começa a tua vida adulta, é a família o primeiro relacionamento, entende?
o palco inicial, onde você aprende a conviver, é esse pequeno grupo chamado clã. E isso aí não é uma coisa que é aleatória, isso é planejado, espiritualmente planejado. Entende? Porque quando você entra na família, na tua infância, você está tendo as primeiras experiências de relacionamento, as primeiras experiências de construção de vínculo. Entende? Você aprende a ser frágil e dependente, e assim como os pais aprendem, né, como que você lida com o ser frágil. Tipo assim, ó, esse ser, ele não consegue dar conta dele, mas então eu vou ser cruel com ele, eu vou pressionar, vou oprimir ele. Então veja que ali na infância está tanto um aprendizado inicial do relacionamento afetivo e amoroso que vem da mãe, da criança mamar, entende? Da amamentação, que ao mesmo tempo que a criança está criando e aprendendo sobre esses vínculos, a mãe também está aprendendo sobre esses vínculos, entende? E logo em seguida tu vai estar aprendendo uma segunda lição importante, que é sobre autoridade, que é muito mais a lição paterna com o filho do que a materna. Então veja que na família você está aprendendo sobre vínculos e afetividade, e sobre compromisso, limites e autoridade. É uma figura paterna ou materna. Logo adiante, você vai ter que replicar isso na tua família. E aí então entra o relacionamento amoroso. E aí aquela criança que foi você na tua infância passa a ser alguém nas tuas mãos. O conhecimento, a observação, ela passa a te trazer, né, uma mudança comportamental tua de visão dessas relações. Então, as pessoas muitas vezes trocam de emprego porque acham um emprego com um ambiente de trabalho muito pesado, com pessoas desarmônicas, com um chefe, né, que dá pressão, que não é uma coisa que sonha, e vai para um outro emprego, em poucos meses se depara com coisas similares. Aí eu te pergunto, quem aí está precisando aprender a se relacionar? São todas essas pessoas de todas essas empresas que você andou? Ou é você que tem que virar a chavinha? Ou é você que tem que passar a ter uma visão de aprendizado com tudo isso? Porque se relacionar, como o Danilo falou antes, se relacionar com um filho, se relacionar muitas vezes com um marido, é meio que uma coisa autoimposta na nossa vida e você, né, aguenta. Chefe, você já acha assim, não, eu aguento, mas daqui a pouco se surgir uma outra oportunidade eu mudo. E aí você vai fugindo, tentando fugir disso. Não tem muito o que fazer, a não ser que você se compreenda, você compreenda qual que é o aprendizado que está por trás disso. Se eu tenho um chefe autoritário, que parte em mim não quer ceder, qual o meu orgulho de querer estar com a razão, ou de querer sempre ter a última palavra? E aí toda pessoa autoritária que chega na minha vida, eu quero afastar, porque me irrita, me incomoda. Então assim, tudo que vem tem alguma coisa em ti ali para ser trabalhada. Tem um cara que eu adoro, um médico indiano, o Deepak Chopra. Ele fez um documentário chamado Efeito Sombra. É muito interessante, eu super indico, dá para ver no YouTube. Ele é antigo, mas ele fala que as nossas sombras são, na verdade, um reflexo do que a gente enxerga nos outros. Exatamente. Então, tudo que vem para mim, tem algo em mim que comporta ou que tem uma conexão com isso. Que precisa ser trabalhado. Que precisa ser trabalhado. Ou na outra pessoa, enfim, tem uma relação nisso. Então, eu comecei a observar a partir de ter assistido esse documentário, e às vezes é muito doloroso, realmente, a gente enxergar dentro da gente que eu não gosto de uma pessoa autoritária, porque eu sou autoritária. E aí? O que eu faço com o meu autoritarismo, né? Como eu faço para me melhorar? Então, a primeira coisa é a observação mesmo, como tu disseste. A gente prestar atenção nas nossas Isso tem a ver com aquilo que eu estava falando inicialmente, que aquilo que tu sente, o teu código interno, como se fosse o teu código de barra interno, o programa, você transfere isso para a Matrix. Então, o que acontece? Você atrai da Matrix, da realidade de vida acontecendo, vamos trocar a palavra Matrix por a vida acontecendo ao teu redor, você atrai aquelas coisas semelhantes ao que tu está emanando. Né? Então, por exemplo, isso que você falou, né, Elida? Será que é esse chefe que é autoritário ou sou eu que sou subordinado à autoridade?
E aí eu sinto como, digamos, um autoritarismo, uma coisa que necessariamente nem seria tanto assim. Mas eu potencializo, porque de certa forma eu também tenho essa sombra dentro de mim. Né? Então, esse mecanismo todo que eu digo que está instalado nos bastidores, quando você conhece ele, é como, por exemplo, um piloto profissional. Esses caras, eles não sabem só dirigir, eles conhecem a máquina também. E quanto melhor tu conhecer a máquina, melhor tu controla e tu domina, e um melhor piloto você vai ser. Né? Então, um piloto de avião, ele não conhece só a questão de como pilotar o avião, ele sabe detalhes técnicos do funcionamento da máquina que ele está pilotando. E isso traz maestria, entende? Esse conhecimento oculto que eu falo, que ele deveria fazer parte para que a gente adquirisse, com menos tempo, uma melhor maestria no processo da vida que está acontecendo aqui. Uma das coisas que fortemente está ligada às relações humanas, e aí eu não estou falando só as relações de amor, mas desde que nós começamos a vida humana inteira, os relacionamentos todos, sim. Né? Eu vou ler para ti aqui um pedacinho de uma coisa que, curiosamente, ela consta em 2 evangelhos diferentes, a mesma coisa. Lá em Mateus 10, está escrito assim, que Jesus teria dito isso aqui. Ele disse assim, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão, quer dizer, que em conflito, em confronto, né, o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. E a gente lê isso aqui e diz assim, nossa, né, o que isso significa de fato? Aqui, esse cara estava falando para nós uma dessas programações que estão por trás da Matrix. Você acaba de ler, repete. Eu li Mateus 10. Tá? Mas se você olhar em Lucas 12, você vai encontrar a mesma coisa. Só que com um agregado a mais. Ele passa uns 2 versículos e ele coloca ainda, além dessa mesma contexto que eu coloquei aqui agora, ele diz assim, digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil, que é a moeda daquela época que eles usavam. Então, veja que aqui, está se falando sobre uma coisa que, em termos religiosos, é chamado de karma. Karmas familiares. Eles dizem assim, se as pessoas mantinham em anteriores experiências das vidas delas, relações desarmônicas entre elas, elas vão precisar voltar dentro dos mesmos ambientes para poder reharmonizar essas relações desarmônicas. Agora, do que exatamente está sendo falado aqui? Se nós não quisermos falar em religião, nós temos que falar então em física. Porque isso aqui significa que as relações das pessoas, as mentes se relacionando, elas criam sintonia entre elas. E o amor é uma das formas de você criar um vínculo e uma sintonia com alguém. Isso aqui em física quântica se chama emaranhamento quântico, que é quando 2 partículas, de alguma maneira, elas interagem e criam uma espécie de campo invisível entre elas. E mesmo que tu afaste essas partículas, bota uma na Lua e outra na Terra, elas continuam conectadas por esse campo que foi criado. Agora, quando você vive as relações humanas, esses campos também se criam. E quando tu ama alguém, esse campo se cria. Assim como, e ele se manifesta e tu percebes, você não consegue ver, porque você não sabe que ele existe. Mas quando uma mãe chega e começa a dizer assim, hoje eu estou sentindo que pode estar acontecendo alguma coisa com a fulana, com a filha. E aí ela pega e diz assim, fica naquela aflição, e ela diz que tem que ligar então para a filha, e ela liga para a filha, e realmente tinha alguma coisa acontecendo de errado lá com a filha dela. Né? As pessoas chamam isso de intuição, tem vários nomes para isso, mas isso se chama emaranhamento quântico. Agora, assim como o amor te emaranha em alguém, que você cria esse vínculo, o ódio, ele cria esse emaranhamento muito mais forte. E as consciências que criam esses emaranhamentos, elas precisam romper essas ligações. E o que Jesus está falando aqui
é que na tua família vai acabar caindo esses, vamos chamar, desabores assim, de vidas passadas. Essas relações desarmônicas de passado, porque elas trazem isso que se chama de karma, dentro do espiritismo, mas que dentro de um conceito, de uma visão quântica, de como que o processo de evolução na Terra acontece, nós teríamos que chamar isso de emaranhamento quântico. Então, essas pessoas que se emaranharam, que se ligaram psiquicamente de formas negativas, elas são jogadas dentro da mesma família, por um processo totalmente controlado pela hierarquia, pela espiritualidade, quando as pessoas vão produzindo as vivências da vida aqui. Porque a ideia é, você tem que desemaranhar, você tem que romper as ligações que foram criadas no passado de formas negativas, e você tem que transformar isso na melhor forma que der, em algo parecido ou igual ao que se chama de amor. Então, o que acontece? Eu estou tentando te dizer, claro, e isso quebra um pouco a tudo isso. A gente precisa de um dia ou dois para explicar Em suma, a gente convive com os inimigos. Por que as famílias são complicadas? É difícil tu ver uma família feliz, realmente. O que eu te diria assim, é que tem uma complexidade muito grande por trás de tudo isso. Bem. E ela não é fácil de entender, e quando o José não entende, ele não é culpado de não entender, porque essas coisas não foram ensinadas para nós. É um músculo do nosso cérebro que não foi exercitado. Veja que hoje tem um contexto de revelações muito grande sendo entregues para a humanidade. Né? Então tem muitas coisas que do ponto de vista espiritual eles estavam ocultos, mas não estavam tão ocultos. Quando eu estou lendo esses dois insertos aqui que são do Evangelho de Lucas e de Mateus, normalmente nós passamos os olhos nisso e passa batido. Ninguém pensa sobre isso aqui, o que está por trás disso aqui. Mas existem revelações que tentaram ser dado para nós no passado, só que elas não chegaram com todo o contexto de explicação para que isso possa criar o que se chamaria, como o meu amigo Jean Valjean fala, uma compreensão esclarecida das coisas. Né? Então, a vida no bastidor humano aqui, ela tem acontecido de uma forma vivencial. Né? E a espiritualidade achou por bem que essa forma vivencial, ela seria o suficiente para que nós aprendêssemos. Mas a humanidade avançou, e nós chegamos numa fase em que isso não é mais o suficiente. Porque nós continuamos aqui, encarnando ainda na Terra. Nós não saímos daqui ainda. Então eles começaram a dizer assim, então vamos entregar o conhecimento para eles. Vamos deixar que eles saibam mais sobre o processo. E talvez isso, então, crie as condições de espiritualmente essa evolução acontecer mais rápido. Né? Eu tenho um curso que se chama One. Né? Esse curso são 7 encontros de um dia por mês inteiro, ou seja, são 7 meses, que a gente fica vasculhando essa metafísica, essa física escondida que a gente não consegue ver, que ela está ali regendo, na verdade, o plano e o mundo espiritual. Né? E quando nós, eu e a Hélida, conversamos, vamos fazer um workshop de um dia chamado Amor e Karma, para a gente trazer um pedacinho dessa história, pelo menos aquilo não é para compreender a dinâmica oculta inteira da vida na Terra, né? Porque essas coisas ficaram escondidas dentro das sociedades secretas, dentro do ocultismo, e elas começam a ser liberadas nesse momento desse evento que se chama de transição planetária, que é como se fosse, assim, espiritualmente falando, ou vai ou racha, entendeu? Do tipo assim, se a humanidade não evoluiu até agora sem conhecimento, então vamos dar esse conhecimento que eles acham que precisam. Né? Mas nesse workshop que nós estamos montando, que se chama Amor e Karma, é uma tentativa de nós trazer um pouco disso, desse conhecimento mais esotérico, vamos dizer assim, que está por trás dos relacionamentos, que envolve karmas, envolve programações, e coloca uma grande dúvida quando você analisa tudo isso, se é realmente você que escolhe os teus relacionamentos e os teus amores, ou se tu somente acha que tu escolhe. Porque como Jesus falou aqui, pelo jeito não é tu que escolhe exatamente, nem as tuas relações, nem a tua família. Existem comprometimentos e mecânicas espirituais por trás disso, que de alguma maneira trazem por uma necessidade que esses encontros tenham que ser feitos. Né? Mas já que essa parte do conhecimento todo, ela não é uma coisa que tem o romantismo que a gente desejaria que o amor tem,
Então a gente traz uma outra parte, que se chama a vivência. Eu trago romantismo, então. Então, ela vai trazer a notícia boa e eu vou trazer a notícia ruim dessas coisas. E a gente montou esse workshop chamado Amor e Karma, que é para, já que tu tem que viver que o vai amor, ser quando você viver isso... de forma consciente isso. Vai ser quando, Danilo? Esse é um trabalho que ele está em construção. E provavelmente nós vamos ter isso para quando ainda? Para outubro. Então a ideia é trazer não só a coisa da informação, do conhecimento, mas como que eu integro, então, uma maneira de ajudar a integrar esse desajuste interno que nós temos. Essa dificuldade de conciliar, na verdade, essas facetas do amor, que elas se misturam, né, dentro de nós. E veja que entre amor e ódio existe só um passo que você tem que dar. É mais fácil tu odiar profundamente alguém que tu amava do que alguém que tu não sente nada por ela, né? Então é necessário compreender isso e é necessário entender o que está por trás dessas coisas. O que é o lado oculto disso, que envolve a família, que envolve os relacionamentos, que envolve os filhos, que são essas relações que são as que a gente chama as dificilmente solúveis, as que tu não consegue dissolver elas facilmente, que elas têm uma certa estabilidade, né, dentro do processo, mas que elas não são tranquilas também, né? E tem motivos para elas não ser tranquilas. E quando tu entende esses motivos, então parece que a coisa fica mais fácil. Você pega o fio de Ariadne para poder encontrar um caminho melhor nisso tudo, né? Juan, a gente criou essa ideia a partir de duas experiências separadas, né? O Danilo com o projeto One dele e eu com o projeto A Roda do Despertar, que foi uma ideia de se começar pela base da espiritualidade sem conceito religioso, né? Como se fosse assim, uma mistura de um pouco de cada coisa para a pessoa se encontrar o seu eixo. Então, se tu juntar isso, talvez tu dê o clique de uma maneira mais fácil nas pessoas, entende? Porque não adianta você tem que conhecer o que está por trás, né? Se nós queremos que haja um amadurecimento espiritual da humanidade, então você tem que sair do romantismo religioso, não adianta. Véu, né? Você tem que tirar o véu, exatamente, essa palavra certa. Você tirar o véu para ver qual que é o motivo que as coisas acontecem. E depois que tu sabe o motivo, então você trabalha para que tu viva aquilo da maneira mais amorosa possível, né? Da maneira mais integrada emocionalmente possível. Mas aí você vive com consciência, você passa a entender como que a dinâmica das relações funcionam a nível de programação, e depois então você exercita como que tu harmoniza esses polos emocionais através então de uma coisa mais vivencial, de uma coisa que te bote em conexão mais profunda com realmente as emoções, com aquilo que acontece no panorama sensitivo humano, né? A coisa que tem mais ficado na minha presença assim nesses últimos anos é essa questão que existe o que se chama uma transição planetária acontecendo, certo? Sim. E que não existe essa ideia de que tem um salvador por trás de nós que vai nos tirar daqui, que nos salve, coisa assim. Então, cada um de nós tem que fazer alguma coisa pela sua própria evolução. Nós temos que lutar pela nossa própria evolução. E isso implica na evolução espiritual e na busca do conhecimento, né? E a forma que eu achei de participar disso é ter essas duas formações que hoje eu ministro, são 2 cursos, um se chama One, que tenta mostrar essa metafísica da vida, essa parte oculta, que envolve uma espiritualidade um pouco mais avançada, e um curso chamado Astropsicologia, que daí é uma imersão realmente na decodificação dos teus códigos pessoais, seria tentar entender, né, como que tu funciona internamente o teu psiquismo e por que tu ainda está encarnado aqui na Terra. E agora a gente começa então esse trabalho chamado Amor e Karma, né, que então é um workshop. Mas é uma tentativa que tanto eu quanto a Érida, e que muitas pessoas também fazem isso, né, a gente acaba largando profissões que nós achamos que tem menos motivo existencial para se dedicar para alguma coisa que a gente acha que vai criar uma construção também, né, para o mundo. Então, acho que uma das coisas que nos movimenta é isso, né? Isso, e que me liga muito também com o trabalho da Érida aí, que nos motiva a fazer alguma coisa junto também.